Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Mateus capítulo 7, versículo 24, até o versículo de número 27. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, diante de nós está a tua palavra, Pai. Precisamos que o Senhor nos ilumine de tal forma que possamos entendê-la para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual nessa caminhada de vida, enquanto Jesus não volta. Nos abençoe, Senhor, que nessa noite essa palavra mude o rumo da nossa vida, mude o rumo da nossa história, que nós possamos sair daqui da tua casa cheios do teu Espírito, possamos colocar em prática na nossa semana que está começando, para a glória do teu santo nome. Fala aos nossos corações, Senhor, pelo ministério do teu santo e bom Espírito. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém? Muitas pessoas constroem a sua vida sobre aparências. Acham que é mais importante o que as pessoas acham que elas são do que realmente elas são. Entende que sucesso, estabilidade financeira, uma boa reputação, morar numa boa casa, ter um bom carro, é mais importante do que a sua essência, o que a pessoa realmente é. E hoje nós estamos em tempo que as pessoas têm vendido uma vida na internet de tal forma que muitas vezes a gente entra até em parafuso. A gente fala assim, poxa, mas eu trabalho, não consigo chegar nesse patamar que essa pessoa está. E aí a gente entra no problema de comparar a nossa vida com a vida das pessoas que nós observamos ou acompanhamos por aí. O texto diante de nós, Jesus ele vai falar, e ele falou aqui, né, realmente sobre aquilo que importa na nossa vida. Ou seja, sobre de que forma que nós construímos a nossa vida, sobre que fundamento nós construímos a nossa vida. Eu estou aqui com muito cuidado falando para irmãos que têm muita experiência no ramo da construção civil aqui. Então, por favor, irmão, se eu falar alguma coisa imprecisa, perdoe seu pastor. Mas eu aprendi, um pouquinho que eu sei, que o mais importante de uma construção é o alicerce, não é? Não é isso mesmo? Me ajuda aí em desenho, não é isso? Bom, se a gente for fazer um prédio de 3 andares, a gente precisa fazer algo dentro para poder segurar esses 3 andares. E muitas vezes aquilo que está debaixo da terra ninguém vê. Lá, um tempo, teve uma chuva muito grande lá na minha cidade e tem um rio que passa bem beirando o sítio lá da minha família, e a casa do meu irmão era longe do rio, não era tão perto não. Mas a água estourou um açude que tinha na fazenda vizinha e, de repente, a água veio lavando tudo e abrindo o rio, de tal forma que criou uma cratera e chegou até a casa do meu irmão. De tal ponto que ele teve que tirar todos os móveis da sua casa porque ele achou que a casa dele ia rachar ao meio. Como não rachou, os pedreiros falaram, você precisa fazer uma fundação aqui. O meu irmão tem lá 40 mil dentro da terra e você olha assim, não vê o dinheiro que ele gastou. Mas a casa está em pé. A casa está lá até hoje. A gente precisa entender, a gente precisa parar para pensar sobre fundações, sobre como que nós fundamentamos a nossa vida. Por quê? Porque o texto diz que vão chegar momentos em que as nossas fundações vão ser provadas. E é sobre isso que Jesus está falando no Sermão do Monte aqui, no finalzinho desse trecho que nós acabamos de ler.
está encerrando o Sermão do Monte. Na verdade, aqui encerrou. O próximo sermão vai ser uma nota do apóstolo João a respeito de tudo que Jesus falou, mas aqui foi o último ensino. E ele ele mostra que a vida precisa de um fundamento, de uma fundação sólida, porque inevitavelmente virão tempestades no decorrer da nossa vida. E o mais importante diante dessas tempestades é o que vai nos segurar. O que te segura no momento de desemprego, no momento do luto, no momento da doença, no momento da falta de dinheiro? O que te segura? O que te faz a não desesperar na vida? O que te faz a não querer destruir a sua vida, dar cabo da sua vida ou achar que a vida não vale mais nada? Jesus Cristo vai nos ensinar aqui o que importa, o que realmente importa na vida. Aqui ele revela o que realmente vai nos importar nesses momentos de lutas. Não apenas ouvir a palavra, mas praticar a palavra. E é dentro dessa estrutura que nós vamos trabalhar nessa noite. A primeira coisa que Jesus vai falar é que a vida firmada na palavra dele é estável e segura. Igual uma casa com alicerce bem estruturado. A vida firmada na palavra é estável e segura. O texto começa, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente. Prudente. Então Jesus começa a dizer que um homem prudente é aquele que sabe que existe a possibilidade de acontecer alguma coisa de errado. Ele é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. O que é um homem prudente? É aquele que não é um pessimista, mas ao mesmo tempo é aquele que não é encantado ou iludido com a vida, no sentido de achar que nada de ruim vai acontecer. Nada de ruim. Às vezes, nós somos assaltados porque nós não maldamos que o lugar onde a gente está andando não pode andar com roupa muito chamativa ou com celular muito à mostra. Um amigo que, meu Deus do céu, tem pavor daquele trem de Japeri. Pavor. E ele falou comigo que as 3 vezes que ele desceu no trem de Japeri, ele foi assaltado no trem de Japeri. Aí um dia eu fui acompanhar, sou gente bem jovem ainda, fui acompanhá-lo numa viagem até Nova Iguaçu. O camarada colocava um tênis de marca chamativo, daquele que você via de longe, um cordãozinho de ouro. Eu falava, meu filho, desculpa, você está pedindo para o ladrão te levar. Ele falava, mas então eu não posso usar as coisas que eu comprei com o meu dinheiro suado. Eu falei, pode, mas vão te levar. Vamos levar. Às vezes, nós não moldamos o lugar onde a gente mora, nós não moldamos que pode acontecer alguma coisa. A gente acha que nunca vai acontecer nada. E aí nós fomos pegos de surpresa. O que é a surpresa? Por que nós nos enrolamos quando somos pegos de surpresa? É porque nós não somos, muitas vezes, precavidos. Vai falar assim, pastor, está falando de dinheiro? Às vezes sim. Às vezes sim. Quando a gente tem uma reserva e vem uma necessidade, a gente consegue suprir com aquela reserva. O que é uma reserva financeira? Precaução. Agora, existem reservas emocionais também. Existem reservas em amizades. Existem tipos de reserva que são precauções. Jesus está falando aqui que uma reserva que o homem deve fazer é, ao ouvir a palavra dele, colocar a palavra dele em prática, na sua vida. Não é apenas um conhecimento intelectual na mente, é algo para a vida. Hoje, existe um grande discurso, um grande debate aí se as instituições, as universidades, são ainda muito importantes para a sociedade. Por quê? Porque às vezes a gente vê trabalhos muito importantes aí que o camarada não fez faculdade nenhuma. Existe um grande debate aí. A pergunta é, as pessoas que estudam e não têm a prática, não adianta muito. Aí que vem os estágios, né? É disso que Jesus vem falando, não é somente aqui, ele vem falando nos textos anteriores também. Então ele está dizendo que a prudência vem, o homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e pratica. E o que mais adiante ele vai chamar a palavra dele de vontade do Pai. Ou seja, aquilo que Deus quer para a vida desse homem. E ele vai comparar esse homem prudente
Alguém que edificou uma casa sobre a rocha. Pensa você, num terreno maravilhoso, em que você consegue fazer uma boa escavação e joga ali umas ferragens ali, faz um bom fundamento. Você não vai ter medo daquela casa cair, porque essa casa está edificada sobre uma rocha. Simboliza uma vida alicerçada na obediência a Cristo. É isso que ele está falando. Uma vida alicerçada na obediência a Cristo é uma vida firme, que não vai tombar diante das circunstâncias da vida. Versículo 25 ele diz assim: e caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O segredo da casa não cair na hora da aflição, da tempestade, do rio, tudo são símbolos de aflição, das lutas da vida. O segredo dessa casa não cair é o fundamento. E o fundamento, a fundação, é ouvir a palavra de Deus e colocar essa palavra em prática. Fortalecida contra desastres naturais. A gente conhece aqui, lembrando aqui de seu Belisário, a primeira vez que eu fui à casa de seu Belisário e Dona Graça, eu vi lá que a casa dela é construída um pouquinho mais alta que algumas casas que tem na rua. E ela me contou que a água do rio via até ali, muitas vezes quando o córrego mexia, inundava ali também, e a casa dela agora não entra mais água. Um pedreiro precavido. Um projeto de precaução para a água não entrar na casa. É disso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. A gente precisa entender que vão chegar dias maus. E se chegar dias maus, sobre o que nossa vida vai estar construída. Tá? Nossa teologia ensina que a salvação, meus irmãos, é um dom da graça. Mas ao mesmo tempo que ensina que essa salvação nós recebemos de graça, ela também ensina que a verdadeira fé gera frutos de obediência. Ou seja, se você crê em Jesus para a sua salvação, você não pode ficar parado no tempo. Você tem que continuar crescendo, desenvolvendo em obediência. O versículo 24 compara as palavras de Jesus, o que ele já havia sido dito durante os 3 capítulos que nós vemos expondo durante esses meses. Como o alicerce que ele está falando aqui é o que ele ensinou no Sermão do Monte. Ou seja, Jesus vem ensinando a ética do seu povo, vem ensinando como que o povo de Deus deve se comportar no mundo. Viver para a glória de Deus, dando um bom testemunho, é ter uma vida com fundamento correto. É isso que ele está explicando. Tá? O que realmente importa, então, não é quanto sabemos de Deus, o quanto que nós ouvimos das pregações, o quanto nós aprendemos nos estudos. O que importa, então, é se aquilo que nós aprendemos realmente vira uma realidade para a nossa vida. Às vezes, a gente fala assim, eu tenho 15, 20, 30 anos na igreja, mas a pergunta é, isso que você ouviu nesse tempo todo, está fazendo diferença para a sua vida? Você está conseguindo colocar isso em prática? De tal ponto que isso transforma a sua vida e as pessoas que estão ao seu redor? Isso é crescimento espiritual. Isso é dar frutos. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, o evangelista João, ele coloca a palavra de Jesus lá na seguinte forma: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Lembre-se sempre que amor aqui para a Escritura e para o Novo Testamento é um comprometimento com o bem do próximo, para o bem-estar dele e glória de Deus. Esse comprometimento é algo que a gente precisa praticar. Amor é um desdobramento da fé. Se você acredita, você vive aquela fé. Se você acredita, você ama. Nem sempre as pessoas que fazem alguma coisa acreditam em alguma coisa, fazem às vezes para se sentir melhor. Mas quem tem fé em Jesus ama o seu irmão. Isso é uma mostra que nós obedecemos os seus mandamentos. O que você vai fazer? O que vai fazer diferença na hora da sua aflição é se a palavra de Deus faz sentido para você. O que vai fazer diferença na hora, por exemplo, na hora da morte,
é se você crer, por exemplo, na doutrina da ressurreição. O que vai fazer diferença na hora que você tiver um diagnóstico de uma doença ruim, daquela doença que não tem mais cura, é se você acredita em vida eterna, que a vida não acaba aqui. Sabe, meus irmãos, eu sempre lembro aqui de algumas situações que nós presenciamos na época da pandemia, de a gente desesperado com medo de pegar Covid, morrer. E uma vez eu ouvi da boca do pastor John Piper, um batista americano, a única coisa que a morte pode fazer com o Filho de Deus é colocar nos braços de Jesus. Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. O que vai fazer diferença para você na hora que você olhar as dificuldades da sua vida, como desemprego, filho doente, a falta de segurança no seu bairro, um parente que está desesperado e que você não consegue ajudar, o pai e mãe que às vezes você fica aflito com a falta de saúde que às vezes tem. O que vai fazer diferença na hora das suas aflições é se a palavra de Deus faz sentido para a sua vida. É se tudo isso que você ouve do Evangelho é verdade para você. Porque se for, isso vai fazer diferença na sua vida. Assim como prédios modernos são testados por terremotos, ventanias, enchentes para verificar sua solidez, também a vida cristã é testada nas provações, nas aflições, nas lutas, nos momentos difíceis. Um edifício bonito, mas sem fundação firme, não resiste. Da mesma forma, a fé apenas de palavra não suporta os choques da vida. O que você vai fazer na hora da aflição? A palavra de Deus tem feito diferença na sua vida? Você precisa viver o que você aprendeu aqui na igreja e na sua caminhada cristã. E isso precisa fazer sentido para você. Isso é ter a vida alicerçada na rocha. Olhar para a tristeza, olhar para a luta e falar, eu tenho um Deus maior que a minha luta, é entender que as verdades bíblicas fazem diferença na sua vida. Isso é ter a vida alicerçada na rocha, em Jesus Cristo. Estar alicerçado na palavra vai te ajudar a fazer escolhas debaixo da obediência a Jesus. Fugindo do modismo, fugindo da aprovação de outras pessoas. É isso, estando alicerçado, nós conseguiremos fazer isso. Estar alicerçado na palavra vai te levar a escolher sempre agradar a Deus. Mesmo renunciando dinheiro, direitos, poder, sentimentos e circunstâncias. Você precisa estar alicerçado na palavra, vivendo a palavra, aquilo fazendo sentido para você. Você vai conseguir fazer escolhas que agradam a Deus. Assim também será em toda a nossa igreja. Talvez você pense que a nossa igreja deveria ser igual à igreja da moda. Pensa aí numa igreja da moda. Parede preta, pastor com aquelas roupas apertadinhas, aquele microfone do Michael Jackson, né? Às vezes você pensa assim. Aquele solo de guitarra, correndo, aquele louvor, aquele globo de luz. Às vezes você acha que a igreja precisa ser assim. Talvez você pense que a nossa igreja deveria ser desse modo. Mas nossa estabilidade como povo de Deus não depende de tendências culturais, de modismo, mas da fidelidade à verdadeira palavra, à verdade bíblica, o verdadeiro evangelho. Se nós formos fiéis a Deus, tudo pode acontecer. Nós temos visto coisas acontecendo aqui, desde que essa igreja foi fundada, vocês sabem disso, Marco e eu, alguns irmãos estão aqui desde que essa igreja foi fundada, que aconteceram por causa da fidelidade a Deus, por causa da fidelidade à palavra, não por causa de modismo. Se nós formos fiéis ao Evangelho Eterno, nós veremos a nossa igreja também crescendo para a glória de Deus. Uma vida firmada na palavra é o que realmente importa. Uma vida firmada na palavra fará a diferença no momento das aflições. Agora, outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto também é que uma vida sem a palavra, ela é instável e trágica. Ela não tem estabilidade, ela não é firme, ela não é segura, ela é trágica. Jesus continua dizendo no versículo 26, olha aí na sua Bíblia, todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Olha as figuras que Jesus está usando aqui.
Primeiro ele vai falar que a rocha dá firmeza. A areia é comparada a uma vida sem um fundamento correto. Um homem insensato, um homem que é pego de surpresa, que não tem precaução, é aquele que ouve continuamente. É interessante que o verbo escolhido por Jesus, né, que dá uma ideia que não é que ele ouve uma, duas, três vezes, não, ele ouve continuamente, mas não coloca a palavra em prática. Jesus está falando aqui para a sua audiência que estavam cansados de ouvir falar da lei de Deus, e alguns que estavam caminhando com ele ali já há algum tempo, mas não colocavam aquilo em prática. Não é falta de exposição bíblica, não é falta de estudo bíblico, não é falta de leitura da palavra, não é falta de resposta a tudo aquilo que a gente ouve. Tá? Aqui vemos a tensão entre a fé nominal, que é aquela fé que é só do domingo, né? A gente fala às vezes, no Brasil tem católicos não praticantes, mas tem evangélicos não praticantes também, sabe disso? Tem. São os crentes nominais. São pessoas que só falam que são crentes, estão lá no hall de membro, mas a sua vida não faz diferença nenhuma na sociedade. E ele não tem um relacionamento com Deus, não tem uma experiência de comunhão com Deus. Não lê Bíblia, não ora, a semana passa automaticamente, só lê Bíblia quando está aqui na igreja. Não lê quando está aqui na igreja. Isso é uma fé nominal, não é uma fé verdadeira. E aí Jesus está colocando a fé verdadeira como uma fé edificada, uma casa edificada na rocha, e uma fé nominal como uma casa edificada na areia. A casa sobre a areia, então, é um símbolo de ausência de firmeza. O homem tolo investe esforço em algo sem fundamento. Imagina você, e é triste, eu já vi alguns vídeos, em algumas situações. Recentemente eu vi um vídeo na internet, o camarada estava fazendo um muro, de repente chegou o ajudante, descosta, foi, encostou no muro, caiu o muro inteirinho. A gente perdeu um monte de material ali, gente. É triste, né? Investir um negócio e perder. Mas é assim que Jesus fala, que é a vida daquele que ouve a palavra e não pratica. O homem tolo investe esforço em algo sem fundamento. Aí vem o resultado. Versículo 27. Olha aí a conclusão que Jesus chega. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento, deram um ímpeto naquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Grande a sua ruína. O quadro pintado por Jesus aqui é trágico. É trágico. É desastroso. A casa não apenas sofre, mas sofre também uma queda irreversível. É figura de juízo tanto para a vida quanto juízo eterno. É uma notinha escatológica que Jesus coloca aqui no texto. Ou seja, aquele que não ouve as minhas palavras, lá na frente, ele não vai ser aceito por Deus. Lembra que ele vai falar no sermão escatológico, no capítulo 24, né? Pessoas que vão dizer coisas, e ele falou assim, alguma coisa também aqui, né? No texto anterior, né? Que pessoal, naquele dia muitos dirão: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei enfermo, e Jesus vai olhar para ele e falar assim: eu não conheço vocês. Ele só conhece aquele que faz a vontade dele. Não apenas ouvir, mas viver. Por quê? Porque vão vir as dificuldades da vida e vai vir também o dia do juízo. E nós precisaremos dar conta da nossa vida a Deus. Resumo desse ensino aqui, dessa última parte, é o seguinte: existem pessoas que ouvem, mas não praticam. A sua vida é como uma casa sobre a areia, aparentemente firme. Porque tem pessoas que vivem por aí como se a vida tivesse uma maravilha. 1000 maravilhas. Casa, dá casamento, come, bebe, acorda e dorme, e vai passando o ano, e nós já chegamos em setembro, parece que o ano começou ontem, a vida vai indo embora, e ele olha para a vida, já se passou vários anos, desde quando ele nasceu, ou que ele foi adolescente, e parece que nada acontece. Às vezes a gente olha uma casa por lado de fora, numa semana, na outra semana a gente passa e encontra ela toda destruída. Por quê? Porque o que está ali dentro a gente não sabe o que está acontecendo. Mas é verdade que muitas vidas são vidas de aparência, porque são vidas que não vivem de acordo com aquilo que ouve.
A tragédia não é apenas presente. Vidas que são despedaçadas hoje podem ser despedaçadas também no dia do juízo, como o contrário também é verdadeiro. Quando a gente começa a nossa reconstrução aqui, é algo que vai desembocar na eternidade. O que realmente importa, meus irmãos, não é a aparência de religiosidade, mas a obediência real ao Rei Jesus. Sem ele, a vida acaba em ruína. B.A. Carson, um autor que eu gosto muito de ler, ele escreve algo que me deixa assim espantado a respeito desse texto. Explicando a comparação feita por Jesus, ele diz: cada casa parece segura com um bom tempo. Na Palestina, é conhecida por chuvas torrenciais que se transformam em oásis, ou seja, leitos secos. Essas chuvas torrenciais transformam leitos secos em torrentes furiosas. Lembra lá da história do açude que estourou e fez o rio virar um mar lá que quase que rachou a casa do meu irmão? Na Palestina isso acontece muito. Às vezes, rios ali sequinhos é transformado em torrentes furiosas por causa dessas chuvas torrenciais, né? Somente as tempestades revelam a qualidade do trabalho dos construtores. Porque é na hora que a tempestade vem, e o que o Carson está dizendo aqui, que elas vêm de repente, elas não dão aviso. O dia mau não dá aviso. Olha, hoje vai ser dia mau. Marca aí na sua agenda, no dia 17 de outubro, logo no dia 17 de outubro, né? Você vai ter um problema. Você vai ter um problema. Vai explodir o pneu traseiro direito do seu carro. Não tem isso no seu calendário? Tem? No meu não tem, não. Se tiver, depois vocês me falam onde vocês compraram, porque é interessante, né? No meu não tem. Não aparece no nosso calendário o seguinte, assim, no dia 18 de novembro, você vai ficar doente de uma doença que vai demorar 5 anos para você ser curado. Não acontece isso. Não acontece. Não acontece aviso de dia mau. Então, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai viver? Sabendo que o dia mau pode aparecer de repente. Precaução. Precaução. E a precaução é uma casa bem edificada, uma vida fundada no Senhor. Por quê? Porque na hora da aflição você vai saber o que faz diferença na sua vida. Isso nos leva a pensar que as circunstâncias da vida podem mudar de repente e o que nos preserva é o alicerce. Sobre que verdade você tem construído a sua vida, meu irmão, minha irmã? Qual é o alicerce da sua vida? Não construa sua identidade, sua vida, seus valores sobre aquilo que é transitório, tá? Aquilo que acaba rápido. Fama digital, aceitação de grupos, aceitação da família, aceitação de outras pessoas. Não, tudo isso é como um vapor. A vida é como um vapor, é como Salomão diz, é vaidade, como um vapor. Não edifique apenas sobre o trabalho ou bens. Essas coisas podem parecer muito certas, muito seguras, mas elas desaparecem de uma hora, da noite para o dia. Noite para o dia. Isso é o que você tem. Ou o que você deixa de ter, não é o que você é. Você precisa entender quem você é diante de Deus. Não o que você tem. Não o que você tem. Porque na hora da aflição, não adianta você falar assim, eu tenho dinheiro, eu tenho plano de saúde, eu tenho médicos à minha disposição. Na hora, às vezes, isso não é o suficiente. Na hora que a morte é decretada, você tem que entender quem você é diante de Jesus. Você é alguém que é salvo em Jesus Cristo, você precisa ter medo da morte. Você precisa ter medo do desemprego, você precisa ter medo da aflição, porque Ele tem nos prometido, estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação do século. Então você precisa entender quem você é. Deposite sua paz naquilo que é concreto. Somente Cristo pode nos dar uma paz que nos sustenta nas aflições da vida. É isso que o texto que nós acabamos de ler afirma. Viva pela verdade da palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus pode nos dar segurança em meio às aflições da vida. O que realmente importa na vida não é como a casa parece por fora, mas
é como o fundamento foi construído, mesmo que nós não enxergamos. Aquela certeza que você carrega no seu coração é algo que muitas vezes eu não consigo enxergar. Eu não enxergo o seu coração, mas é algo que vai te sustentar no decorrer da aflição da sua vida. Nós estamos aqui então chegando ao final do Sermão do Monte. E Jesus não termina seu sermão com uma opção neutra. Ele coloca dois caminhos diante de nós. Ou nós obedecemos, ou nós perecemos. E aí, diante de você está dois caminhos. Qual que você vai escolher? A casa fundada na rocha significa obediência à palavra de Deus. A casa fundada na areia significa ignorar tudo que você tem aprendido, tudo que você acabou de ouvir aqui hoje. O que você vai fazer com essa pregação que você ouviu hoje? Você vai ignorar, vai jogar fora, vai chegar em casa, vai esquecer? Ou você vai colocá-la para a sua vida? Ou você vai sair daqui hoje orando ao Senhor Jesus: Senhor, me ajuda a colocar a sua palavra no meu coração, escondida, como o salmista disse. A palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti. Me ajuda, Senhor. Isso é ter a casa edificada na rocha. O que realmente importa na vida, meus irmãos, não é o que temos, sentimos ou aparentamos, mas é sobre quem estamos edificando a nossa existência. Sobre o que ou sobre quem nós estamos firmando as certezas na realidade da nossa vida terrestre. O que vai nos levar à realidade da vida eterna no novo céu e nova terra. A pergunta que você deve levar para sua casa nessa noite é: minha vida está sobre a rocha que é Cristo ou sobre a areia que é a minha própria vontade? Qual é a sua escolha? Tome uma escolha para o lado do Senhor Jesus. Saia daqui hoje decidido: Senhor Jesus, eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero crescer no conhecimento da tua palavra, porque eu quero viver de acordo com a sua vontade. Assim você vai viver bem, mesmo em meio às aflições da vida. Você vai viver em paz. Sabe a paz que você tanto procura? Você só encontrará com a presença de Cristo na sua vida. Viver com Jesus é muito melhor. Viver sem Jesus é viver sozinho nesse mundo. É vir em tristeza. Viver com Jesus é ter a nossa casa edificada na rocha, que é a sua santa palavra, colocando a sua palavra em prática na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos conduza a uma vida de obediência à sua palavra. E que nos momentos em que as aflições vierem, as nossas pernas não venham tremer, mas que o nosso coração venha confiar no Senhor, que é a nossa rocha eterna. Que Ele nos abençoe. Amém. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita.